todos, realidade espiritual do encarnado no ser imortal. Na Bahia a notícia se espalhou, inspirados pelo Criador. Em 69 resolvem fundar um jornal. Teles de Menezes, fundador, conceituado professor, convencido em fazer a mensagem soar. Eco da lei túmulo, descortinando pro mundo essa maravilha, doutrina me ensina do Cristo redivivo. Para a alegria de todos nós, juntos a uma só voz, e cantar e tentar compreender que o fim irá voltar ao início. Se quiser cantar de novo, eu quero. Se quiser de novo, eu quero, que é quando eu gravar toda. Amém. Viu? Quero gravar toda. Amor, cante de novo que eu quero gravar toda. Eu pensei que ia tentar com o bem. Tudo bom, né, Zé? Alô? 1857, ano que Allan Kardec foi conhecido no Brasil. Codificando prometido por Jesus, terceira revelação, em verdades do Espiritismo, revelando a todos realidade espiritual do encarnado no ser imortal. Na Bahia a notícia se espalhou, inspirados pelo Criador. Em 69 resolvem fundar um jornal. Teles de Menezes, fundador, conceituado professor, convencido em fazer a mensagem soar. Eco da lei túmulo, descortinando pro mundo essa maravilha, doutrina me ensina do Cristo redivivo. Todos nós, juntos a uma só voz, e cantar e tentar compreender que o fim irá voltar ao início. Preste o fone de ouvido aí só para fazer um teste ali no coisa, daqui a pouco ele traz. Obrigado, amigo. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dá um pouco do que tem ao que tem menos ainda. Enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela.
porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar ao pouco do que tem, ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela, mas olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Quem puder sentir vontade, eu gostaria de fechar seus olhos para escutar essa canção como se em oração estivesse, ok? Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar em cada passo teu. A mão de Deus virá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde estiveres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar em cada passo teu. A mão de Deus virá te abençoar. Amém. Queremos agradecer aos nossos irmãos aqui, Ledivaldo e Rosival, por essa belíssima apresentação que nos traz mais alegria, né, trazendo mais entusiasmo para a nossa Semana Espírita. Muito obrigada, ao nosso Criador, a Jesus, nosso modelo e guia, governador deste planeta,
e a todos que têm contribuído para as realizações desse evento. Em particular, a todos vocês que têm nos prestigiado com suas presenças no decorrer dessas semanas. A Semana Espírita tem como finalidade divulgar e esclarecer os fundamentos da doutrina dos Espíritos para todos, trazendo temas que possam enriquecer e permitir a compreensão dos assuntos tratados sobre a ótica espírita. O tema da 20ª Semana Espírita de Cachoeira é Ciência, Saúde e Espiritualidade. Hoje, no nosso terceiro dia, será abordado o tema A Diversidade Sexual sob a Realidade da Alma, tendo como palestrante o nosso irmão Luciano Crispim, aqui presente. Vou convidar o palestrante da noite, Luciano Crispim, para ter acesso ao tema. Convidar também a nossa irmã Dedinha, trabalhadora do Centro Espírita Obreiros do Bem, que fará uma entrevista com o nosso palestrante. Que a paz de Deus e o amor de Jesus sejam constantes em nossas vidas. É imenso a nossa alegria, a satisfação de estarmos aqui novamente na Semana Espírita de Cachoeira, com a presença amiga de todos vocês e do nosso irmão palestrante que aceitou o nosso convite. E como já estamos fazendo essa pesquisa, essa entrevista, há 4 anos, com bastante aceitação do público, nós vamos, nesse instante, entrevistar o nosso irmão Luciano Crispim. Prezado irmão, qual fato ou influência levou o irmão a interessar-se e aceitar a doutrina espírita como opção religiosa, e o que poderíamos fazer para melhor divulgar essa doutrina? Boa noite a todas as criaturas presentes. Boa noite. Inicialmente eu quero expressar minha alegria de estar aqui nesta terra tão cara ao meu coração. Eu sou de Cabo Sul, né? Sou de Cabo Sul aqui, perto daqui. E eu, muito pequeno, eu tinha pesadelos desagradáveis, sempre via correndo, afogado, alguém assassinando, e era inquietação profunda. Aos 13 anos fui para Irará, uma mudança na família. Irará eu conheci o Centro Espírita a Caminho da Luz. E me identifiquei muito profundamente com o Centro Espírita, com o Espiritismo, e as ideias espíritas parece-me que tinha muito a ver com a minha estrutura psicológica, meu pensar, meu modo de ver. E aí eu me tornei, aos 13 anos, 14, já espírita, e ao longo de toda a minha vida, estou com mais de 60, graças a Deus, né? E eu sempre coloquei o espiritismo como prioridade na minha vida, né? Tempo de estudante, universidade, tudo. Eu jamais deixei de estar no movimento, me envolvendo nele. Então a divulgação que eu acho mais importante, mais significativa, é o exemplo. O exemplo é o que mais transforma, é o que mais dá significado, e para mim é o que mais me interessa. Eu lembro muito da frase de Emmanuel no livro, no prefácio do nosso lado, ele fala que o mundo precisa muito de espiritismo, de espiritualidade, mas muito mais de o espiritismo, de espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Então é essa demanda que o mundo atual precisa. Nós precisamos ser mais coerentes, as nossas palavras se refletirem no nosso viver, para que transformemos o mundo. E esse papel cabe ao espiritismo também. Nós temos vários caminhos, o espiritismo é um deles, e nós temos que estar muito atentos, porque nós somos um mundo hoje, 32% de pessoas que dizem-se cristãs, mas são apenas de rótulo, porque se fôssemos realmente cristãs, teríamos outro mundo. O Espiritismo tem contribuído para a sua transformação moral e intelectual no decorrer da sua caminhada nessa encarnação?
ai de mim, se não fosse espiritismo, eu estava ferrado, no bom sentido. Então, o espiritismo, para mim, só contribuiu, né? Formação cultural, formação moral, visão de vida, cidadania, integração. Realmente, eu não sei onde eu estaria se não tivesse a bênção de conhecer o espiritismo. Eu digo, pessoal, eu sou cria do espiritismo. E sou muito grato. Então, sim, que eu sou muito dedicado ao espiritismo, porque é como se fosse uma espécie de agradecimento às bênçãos que eu tive, venho tendo ao longo da vida, graças a essa oportunidade que Deus me deu de conhecer um doutrina tão especial. Recentemente, a Federação Espírita do Estado da Bahia lançou um projeto arquitetônico visando concluir sua sede central. Esse projeto possibilitará promover eventos num ambiente mais agradável, adaptado com melhores condições para promover seminários, oficinas de trabalhos doutrinários, etc., na sede da FEEB, o que irá diminuir os custos dessas atividades. Mas para a concretização desse projeto, faz-se necessário recursos financeiros. Considerando essa necessidade, como tem respondido a comunidade espírita baiana nas campanhas lançadas pela FEEB com essa finalidade? Como todos nós podemos ajudar? Entendeu? Entendi, sim. Obrigado. Bem, no site da FEEB tem uma mensagem lá, tem uma conta, você pode colaborar. Na verdade, o Movimento Espírita tem respondido sim, né? E, na verdade, nós precisamos ampliar essas respostas, porque, segundo o IBGE, nós somos cerca de 3% espíritas na Bahia, né? Um estado com 15 milhões de pessoas, 3% dá quanto? 450 mil pessoas, é um número razoável, né? Quando a gente conseguir ter um modelo de comunicação que leve o movimento a entender que esse espaço é para favorecer, facilitar a divulgação do nosso pensamento espírita, eu acho que a gente vai ter uma adesão muito maior. É essa a nossa busca. Muito obrigado. Estamos satisfeitos. Eu também. O nosso irmão Luciano Crispim é palestrante espírita, atual diretor financeiro da Federação Espírita do Estado da Bahia, engenheiro químico, e ele abordará o tema: a diversidade sexual sob a realidade da alma. Com a palavra, nosso irmão Luciano Crispim. Fica à vontade. Okay. Obrigado. Vou ficar aqui em pé, fica mais à vontade mesmo, né? Pessoal, o tema que eu vou abordar é esse aí, né? A diversidade sexual sobre a realidade da alma. É importante que nós reflitamos sobre isso. Por quê? Eu tenho uns dados aí que mostram que hoje a população LGBT no Brasil gira em torno de 10%, ou seja, dos 210 milhões de brasileiros, 21 milhões são LGBT. São, portanto, no Brasil, né? No mundo, esse número gira em torno de 7 a 8%, de uma população de 7 bilhões. Né? 7 bilhões, 7% daria uns 500 milhões de pessoas. Então, na verdade, observe que estou falando de muito espírito em processo de construção de si mesmo. E todos nós, independente da opção, da escolha, da expressão e da manifestação sexual, somos espíritos em evolução. Essa deve ser a nossa compreensão. Isso aqui tem procurado mostrar o pensar espírita. Nós somos todos espíritos. Vamos ver ao longo da exposição que o espírito, em essência, ele é assexuado, ou seja, espírito não tem sexo. Ao reencarnar, ao expressar-se em um corpo, essa expressão é no corpo masculino ou feminino. A gente vai compreender que como esse processo acontece e tentar explicar de alguma forma essa diversidade muito natural, histórica. Na verdade, a questão da diversidade sexual não é algo recente. A pergunta que eu fiz quando o Pina Luciano trabalha esse tema aí, eu perguntei, peraí, será que nós temos hoje mais pessoas LGBTs que antes
Mas a minha reflexão é que não. Qual a diferença? A diferença é que com a evolução, nós estamos ficando mais tolerantes, mais compreensivos, e isso faz com que as pessoas LGBT se expressem mais facilmente como, né, expressões sexuais diferentes do tradicional. Porque se nós formos ver, na Grécia Antiga, existia homossexualismo. Aliás, algo muito natural no entendimento deles. Quando o cristianismo virou religião oficial, lá pelos anos 300, da nossa era, lá com Constantino, Teodósio, aí o que fez? A religião, a Igreja Católica Romana, né, que passou a ser religião do Estado, começou a criar mecanismos de condenação, né, do indivíduo que não tinha uma expressão sexual dentro dos padrões ditos canônicos. E aí, durante toda a Idade Média, né, nós vivemos um problema terrível. Ou seja, se o indivíduo se apresentasse como homoafetivo, ele era assassinado, queimado, estava endemoniado. Quer dizer, na verdade, é uma visão equivocada, né, uma interpretação histórica. E ainda hoje, eu vou mostrar que passa as próximas slides, né, alguns dados que nós vamos mostrar aí, como ainda hoje nós estamos tendo dificuldade de lidar com essa questão. Eu vou mostrar um pouco da nossa história, né? Por favor, próximo. Né? Então, por exemplo, no século passado, 1990, né, a OMS retira o código 302 da CID, que considerava a homossexualidade como doença. Ou seja, até essa data aí, homossexual era doença, tinha uma CID, e o indivíduo era tratado da homossexualidade. Foi provado que isso não funcionava. E aí, a OMS, bem antes disso, já em 73, nos Estados Unidos, o pessoal lá já conseguiu, a pessoa de psicologia, tirar essa expressão como se fosse doença. E aí, em 2018, né, a OMS já passa a conceituar a transexualidade como uma incongruência marcada e persistente entre o gênero que o indivíduo experimenta e o sexo ao qual ele foi designado. Ou seja, você reencarna numa expressão masculina ou feminina que pode estar de acordo com a sua psicologia, né? Isso, a OMS deu essa classificação. Evidentemente, nessa visão, você não tem conceito espírita aí não. Na verdade, eu vou começar a mostrar isso aí para mais tarde mostrar a visão espírita. Ora, segundo o especialista, está vendo aí, pessoal, aí embaixo, a discriminação contra as pessoas LGBT alimenta a espiral de violência. Então, observe, nós temos dados que eu não trouxe para aqui. Por exemplo, o índice de suicídio entre o pessoal LGBT é 7 vezes maior do que entre a população heterossexual. Essa é uma reflexão, né? O que leva as pessoas a isso? O preconceito, as posições da família. Eu tenho uma pessoa na federação, um estagiário aqui de jornalismo, ele é homossexual, né, homoafetivo, e quando ele morava com o avô, quando o avô soube que ele era, o avô simplesmente levou o rapaz para fora. Quer dizer, eu estou falando de 2019, 2021. O avô simplesmente colocou o rapaz para fora e cada rapaz se assumiu como um afetivo. Quer dizer, isso é uma realidade de hoje. Né? As pessoas, imaginemos os ditos normais. Né? Olha, o índice de depressão no mundo é uma doença terrível, né, que abarca todos os segmentos sociais. Então, o indivíduo que ele é, aspas, preconceituado, ele é inaceitado. As portas normalmente são abertas, são fechadas, não se contrata, tal. Então ele acaba esperando. E aí os dados são dados reais. Eu pesquisei, não trouxe porque não precisava trazer, né? Imagine, são 7 vezes mais suicídios de pessoas com essa manifestação que nós vamos mostrar que deve ser compreendida na visão espírita. Por favor, próximo. Olha aí, uma pesquisa que foi feita nas escolas do Brasil em 2013, com 501 escolas públicas, envolvendo 18 mil alunos. Olha o que a gente tem aí, olha. 96% dos entrevistados têm preconceitos com relação a portadores de necessidades especiais.
94,2% com relação ao preconceito étnico-racial. 93,5% de gênero. 91% de geração Z. Não precisa nem continuar isso aí. Observe como nós estamos bastante elevados em preconceitos. Preconceitos. O que é que gera o preconceito? É a visão que eu incorporo de que eu sou o certo e eu sou o dono da verdade. Temos que compreender que não existe certo e nem errado. E que ninguém é dono de verdade nenhuma. Todos nós somos aprendizes. E que existe a minha verdade, mas existem outras verdades. Há o meu caminho, mas existem outros caminhos. E a proporção que nós vamos evoluindo como cidadãos, como civilização, vamos começando a ser mais incluintes, ou seja, cada vez mais vamos nos aproximando da proposta e do caminho proposto pelo Cristo, quando nós nos arvoramos e dizermos-nos discípulos. Pessoal, por exemplo, quando alguém diz que o Cristo é o mestre, está dizendo o quê? Eu escolhi o Cristo como mestre. Eu sou o quê, pessoal? Eu sou discípulo. Perfeito? Qual o sonho do discípulo? Se tornar mestre. Como é que o discípulo vai se tornar mestre? Fazendo o que o mestre manda que faça. Vocês viram? Então observe, nós temos que perguntar o seguinte: o quanto é que eu, Joãozinho aqui, Lucianinho, Carlinhos, Pininha, Mariazinha, o quanto nós estamos próximos ou alinhados com o mestre que nós escolhemos. E observe, no Evangelho tem uma passagem, você deve conhecer, né, da mulher adúltera. Olha a história, está lá a mulher adúltera, e a turma vem, né, fortemente, baseados na sua verdade, os donos da lei, que a lei dizia, mulher adulta tem que ser apedrejada. E nós vamos apedrejar porque ela é adúltera e a lei diz isso. Só que a lei é feita por quem? Quem está no poder. Para benefício de quem? De quem está no poder. Ora, se a mulher é adúltera, deve ter uma causa que a levou a adulterar-se. Deve ter um adúltero. Só que a lógica, no momento, né, paternalista, lógica machista de macho, né, não vê isso. Ou seja, eu, homem, sexo masculino, posso adulterar. A mulher, sexo feminino, não pode adulterar. E aí o Cristo, olha o mestre, né, numa visão ampla, né, ele consegue perceber o que está acontecendo. E aí diz tudo bem, né? Se a lei diz que é para apedrejar, vamos apedrejá-la. E atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Ninguém ousou apedrejar, porque foi levado a perceber que eram partícipes de alguma forma daquele processo. Então nós precisamos trabalhar. Esse trabalho é lento, é processual, para nos libertar disso aí. Isso aí é o reflexo da nossa sociedade. O IBOP fez em 2004 aí, né, uma outra pesquisa nas escolas, de novo, né, e pergunta se o estudante, se ele se afastaria do colega se soubesse que ele era homossexual. Então, olha lá, 1 em cada 5 se afastaria e passaria a evitá-lo. 36% não contratariam um homossexual foi na escola também, né, para um cargo em sua empresa. 45% trocariam de médico
se descobrisse que ele é gay, 79% ficariam tristes se tivesse um filho homossexual. 8% seriam capazes de castigá-lo. E 62% acho que os pais deveriam tentar convencer o filho a deixar de mudar de condição sexual. É mais um reflexo do nosso nível de civilização. Não cabe aqui, do nosso papel, uma crítica à civilização, não é isso. Nós precisamos fazer uma reflexão e ver o nosso nível, né? E encarar isso como realidade. Quer dizer, essa é a realidade. Isso é o nosso pensar enquanto população. O que é que cada um de nós deve fazer para mudar esse olhar, se achar que deve fazê-lo. Por quê? Porque o livre-arbítrio é uma condição natural. Livre-arbítrio é uma condição natural. E é ele que nos leva a fazer escolhas. Então eu posso escolher manter esse modelo aí, né? Eu posso escolher. Mas posso também escolher promover avanços que levem-nos a cada vez mais perceber que a diversidade sexual deve ser respeitada, porque é uma expressão provisória. Nós vamos ver daqui a pouco que o Espírito mostra isso de forma muito categórica, e que o indivíduo ele não é menos capaz, né, por ser homossexual, por ser gay, ser lésbica, ou lá o que vale. Então são questões que a gente precisa, inclusive o centro espírita, começar a refletir, para que cada vez mais consigamos fazer posições melhores. Posição melhor, qual é? É fazer o que eu penso? Não. É cada um fazer o melhor de acordo com as suas convicções, com as suas reflexões e com a sua consciência. Porque o que vale é eu me autoavaliar e promover ações que me levem a dar um passo em direção à civilização. Parece que é esse o nosso papel. Por favor, próximo. Tá. Olha. E aí, olha uma coisa bem mais positiva, tá? Positiva, né? Em 2013, tá? Foi feita pesquisa no mundo, né? Em vários países, tá? E a pergunta é, né? A homossexualidade deve ser aceita na sociedade? E observe que tem dados muito positivos, porque eu não estou com um negócio aqui para botar. Olha lá de esquerda a tabela, né? Os países, estou ali falando de Canadá, os países lá em cima da Europa, e o povo cá de baixo, né? Esse 1% aqui e a China lá. Não sei se está boa a imagem. Então observe, os países mais fortemente impregnados da religião tradicional, os muçulmanos, aquela turma lá, é de um negócio terrível, ou seja, a legislação, né? Inclusive, diz que o homossexual deve ser assassinado, né? E fazem isso, né? É a turma lá de cá, né? Mas observe, nós temos muita gente já do outro lado que compreende que o homoafetivo é uma pessoa normal, tá? Mas vamos para frente porque o tempo urge, tá? Por favor, a próxima. Tá. Pessoal, o que eu falei antes, olha para aí, ó, são dados que eu peguei aí em 2009, né? Que eu consegui só esses dados, tá? População LGBT no Brasil. Então observe o seguinte, gira em torno de 10%. Rio de Janeiro, imagina, Rio de Janeiro, cidade que tem hoje 7 milhões de habitantes. 20% LGBT. É 1.400.000 pessoas. Salvador, 10%. Né? São 3 milhões hoje, 10 mil pessoas. Então, observe, 10% da população mundial é LGBT. Deve ser algo natural. Algo que deve ser compreendido. Né? E vamos tentar mostrar daqui a pouco. Uma frente, por favor. Né? Próximo. Tá. E aí, pessoal, na verdade, a ciência tem dificuldade. Na verdade, a ciência não tem uma resposta. Ela ainda acha o seguinte, o que eu consegui pesquisar, eles acham que, na verdade, existe são fatores, né, multifatores que levam a homossexualidade, por exemplo. Tá? E aí, tem a questão genética, ele acha que sim, alguns genes, deve ser uma influência, porque a gente tem que começar a perguntar, por que eu tenho 2 filhos, né? É um exemplo apenas, né? Um é homossexual e um é heterossexual. O que determinou essa separação? São questões de pesquisar, para estudar. Por quê? Né? Observe que a turma aqui não está colocando o espírito na jogada, tá bom? Tudo isso aí que eu estou mostrando até agora não tem nada a ver com o espírito, tá? São as visões das pesquisas materialistas, da visão de mundo. Só um minutinho.
influenciam essa tendência, mas não é predominante. Tem outros fatores que levam a isso, tá? Então, por favor, próximo. Tá. Então, teve um estudo feito com gêmeos que mostrou o seguinte, ó. Eles concluíram nessa pesquisa que os genes podem influenciar essa orientação em cerca de 40%, mas o resto tem outras variáveis. Mas dá para informações para vocês aí, próximo, por favor. Tá. Em 91, esse cientista aí disse o seguinte, ó. Ele fez uma análise, tá, no hipotálamo, né, e descobriu que essa região do cérebro, tá, ela 2 a 3 vezes menor nos gays, ou seja, então ele começou a concluir, como conclusão dele, é que realmente a homossexualidade tinha origem biológica, porque nessa análise, nessa região aí. Mas são pesquisas que têm muitos pontos falhos, na verdade não é nenhuma verdade conclusiva, ou bem, é questionável. Mas são dados que a gente vai pegando para ir refletindo, tá? Quando a gente começar a pesquisar sobre isso. Por favor, próximo. Esse rei Placa fez o seguinte, ele acompanhou 7.000 pessoas. Isso é importante, olha o que ele percebeu. A maioria dos gays nasce depois de irmãos, homens e heterossexuais. Isso não é regra geral, né? Mas ele percebeu a pesquisa dele. Tá? Então é o seguinte, calcular cada irmão mais velho aumenta em 33% a chance de o menor ser gay. Um garoto com 3 irmãos mais velhos tem o dobro de possibilidade de ser gay que outro sem irmãos mais velhos. Um garoto com 4 irmãos mais velhos tem o triplo. Ter irmãs mais velhas não altera a probabilidade de um homem de ser gay. Pessoal, isso é pesquisa, tá? Não, isso é pesquisa, é fato. O cara pesquisou, chegou à conclusão, a conclusão dele, mas está aí. Diz ele que a tendência é os irmãos mais jovens serem gays, ou seja, terem mais possibilidades, né? Não tenho dados, não vejo ninguém contestar isso aí, mas também não posso dizer que é verdade, questionável. É um dado que eu trouxe para a gente refletir. Por favor, próximo. Tá. Então, até aí, eu procurei mostrar que a ciência não tem resposta. Na verdade, está buscando, eu acho que tem que buscar, né? Porque tudo tem que ter explicação. Né? Tudo tem explicação. Ora, a orientação afetivo-sexual, nós trabalhamos com as 4 possibilidades, né? A sexualidade, né? O indivíduo, ele nasce com o corpo, com a genitália masculina ou feminina, não tem atração por nada. Ele passa a vida sem nenhum, quer dizer, ou seja, o envolvimento sexual é algo que ele não tem interesse, né? Ele usa energia sexual para outras, para arte, para cultura, para outras coisas, mas ele, o sexo físico, não tem a menor importância. As pessoas ditas assexuadas, ou seja, são manifestações ditas sexuais. O heterossexual é a maioria, predominante, são pessoas que buscam a afetividade do sexo oposto, né? Homossexualidade, né? A afetividade é uma afetividade, um indivíduo que tem atração pelo mesmo sexo. E a bissexualidade, quando você tem atração com uma pessoa, me disse, olha, meu filho me disse que ele tem 16 anos, ele gosta de homem e de mulher. Falei, bem, tem que avaliar direitinho o que é isso aí. Se for, esse menino, ele é bissexual, né? Ele busca afetividade com o sexo oposto, a menina, ele é menino, e com o sexo igual que ao menino. Quer dizer, pode ser fantasia, pode ser uma colocação, às vezes, de reflexão, mas pode ser real, tá? Por favor, próximo. Tá? Sobre aspectos masculino e feminino, ânima e ânimos, né? Dando características, na verdade são também dados, né? A mulher mais, o ânima é mais cuidadosa, acolhimento, né? Protetiva, mais sensível, né? E o homem é mais ousadia. Isso são características, né? E a gente sabe que o indivíduo, né? Nós possuímos as 2 características, né? Na verdade nós possuímos, né? E eu tenho a impressão que, observe, você, na verdade, o indivíduo renasce, ele traz toda a carga da sua evolução. Isso aí, eu imagino que funciona uma espécie de range, né? Eu posso ser predominantemente ânima,
ou predominantemente ânimos. Eu posso ser uma mulher, sexo feminino, e ter um percentual de ânimo muito forte. Eu sou muito mandona, empreendedora, tal. É como se, então, eu tenho características nesse conceito de masculinidade, mas eu não sou homossexual, né? Eu sou uma pessoa, uma mulher, mulher, né? A minha afetividade é com homem, eu sou heterossexual, mas eu não possuo as características de cima, eu sou mais de baixo. Então, na verdade, quem sair deve, me parece que ele é rateado, são expressões do espírito, né? E em função do nível evolutivo e das necessidades, expressamos com mais intensidade ou não. Talvez você tenha um casal que parece que a mulher não é mulher, né? Geralmente ela que faz, que tem empreendedor, ele é mais afetivo, mais carinhoso, mais... Então, na verdade, não somos sexuais, nada a ver, não é isso, né? Mas é como se a expressão ela estivesse muito mais cheia, a mulher, de ânimos, e ele muito mais de ânima. Isso não é incomum. Não é incomum. Na história tem vários exemplos de pessoas que se até nessa complementariedade. Se vocês têm um olhar de maduro, de compreensão, de entendimento, vai começar a compreender. E aí você vai começar a se preparar aos pouquinhos para se libertar dos preconceitos. Por favor, próximo. Bem, as dimensões são essas aí, pessoal. Peguei desse livro aí do Sanches, né? Olha, então desejo, atração sexual, né? Atração sexual é para o físico mesmo, tá? Paixão é emocional, né? É emocional, né? Conduta é a prática, né? A revelação é quando o indivíduo assume, né, a sua expressão na família, né? Às vezes assume na família e não passa, né? E você pode, que ele chamou aí de identidade social, quando você assume na sociedade, ou seja, você torna público que você tem uma escolha, tem uma opção sexual diferente do tradicional. Por favor, próximo. Tá, por favor. Na verdade, agora eu falo um pouco da visão espírita, né? Já tinha falado, pessoal, olha. O espírito não tem sexo. O espírito, ele é assexuado. O espírito é assexuado. Ao encarnar, eu vou ocupar o corpo de homem ou de mulher, dependendo de quê? Das minhas necessidades evolutivas. É isso que o Espírito de Kardec, olha, não tem sexo, vou compreender, tá certo? Então, na verdade, você não vai encontrar sexo na nossa concepção, né? O sexo físico, genitália, expressão, não é isso. O espírito é assexuado. Por favor, próximo, né? Para eu complementar. E aí, Kardec pergunta, olha, em uma nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Os espíritos responderam, de certo, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. E Kardec comenta, visto que eles cumprem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona ensejo de ganhar experiência. Pessoal, isso aí de estudo. Olha, se você for olhar os dados, por exemplo, de violência contra a mulher, é impressionante. É impressionante. Violência, agressão, assassinato. Quer dizer, então, a ignorância é muito grande. Né? O indivíduo é tão ignorante que ele não percebe que ele pode vir a próxima mulher. E talvez precise passar por experiências tão dolorosas quanto ele está causando em outro. Na verdade, a gente precisa compreender que o espírito, ele precisa, para chegar à plenitude, pessoal, ter todas as experiências. Imagine que eu, Luciano, tenho uma encarnação, várias encarnações como homem. Várias, como homem. Aí em seguida tenho como mulher. Observe, eu tenho de toda uma estrutura, uma psicologia masculina. Aí tem uma primeira experiência no corpo feminino. Qual a lógica?
e que eu apresente características masculinas. É a minha experiência, é a minha história, é o que eu vivi. Então eu estou numa experiência nova. Aí eu preciso o quê? Construir, me adaptar. Qual que a gente tem que entender? Todos têm que ser respeitados, independente do sexo. Só que nós temos uma cultura cristã que é machista. Ele é, quer dizer, na verdade você vê, a salvação a gente fala boa noite para todos, todo mundo, porque qual é a ideia, né? O nome, o casamento, tudo, porque sempre foi uma cultura da equívoco interpretativo do cristianismo, da visão do cristianismo, e acontece. Então, porque a mulher foi muito, ao longo da história nossa, pelo menos lá de cá, foi muito submetida. Na verdade, ela nunca, quer dizer, eu não sei jogando a mulher, né? Voltar, ir para a escola, tudo muito recente. Tudo muito recente. Quer dizer, a visão cultural. E às vezes alguns homens não perceberam isso, né? Por ignorância e limitação. Precisa conhecer o que mostra o Espiritismo. Então, vocês estão aqui, que estão hoje no corpo de mulheres, respeitem os homens, porque vocês ou já foram ou serão homens, e vice-versa. Logo daí, todo mundo merece respeito. A expressão sexual não deve ser motivo de desrespeito, de agressão. O importante é você usar adequadamente a sua condição emocional para progredir. O que vale é dignidade. O que vale é respeito. O que vale é posição madura. Não estamos falando de equívoco, é diferente. Equívoco é diferente. Por favor. Olha, e aí, Mané Luiz mostra o seguinte, olha. A sede real do sexo não se acha no veículo físico, mas sim na entidade espiritual, em sua estrutura complexa. Continua André. O sexo é, portanto, mental, em seus impulsos e manifestações, transcendendo quaisquer impositivos da forma em que se exprime. Quer dizer, na verdade, nós temos várias fontes espirituais mostrando claramente isso. Quer dizer, o sexo não está no corpo. O sexo está na mente. O corpo é apenas uma expressão, né? Nós temos que entender isso. E o sexo é muito mais do que aparelho genético para a procriação. Sabemos disso, né? Você tem êxtases criativos na música, na poesia, na literatura, na construção do quadro, na escultura. Então, aí tem que ir entendendo isso. Entendendo isso para quê? Para que nós consigamos cada vez mais nos tornarmos seres mais civilizados. E raramente, dificilmente aqui nessa sala tem alguém que não tem um parente homoafetivo. Pode ser em casa, do lado, na vizinhança. Bem, se é 10%, imagine. 10% de cada 10, 1. Então, provavelmente nós estamos convivendo. E as pessoas não são anormais. São pessoas normais. São normais. Só que tem afetividade diferente da sua, que você busca o sexo oposto a você, né? Aí tem que compreender isso. E aí, muitas vezes o que acontece? Você pode. Aí você renasce. Aí está no corpo. Né? Só que a sua psicologia é de outro corpo. Você se sente inquieto. Imagine, eu, Luciano, corpo de homem, psicologicamente me sentindo mulher. É uma luta difícil, é um desconforto. Aí vem um vizinho e joga, me atira pedra. Vem o outro e me atira pedra. O que vai acontecer comigo? Né? E o pior é que o vizinho ainda se diz cristão e diz que está fazendo em nome de Deus.
absurdo que a gente ouve aí e vê, né? Equívoco de entendimento. Cristo não mandou atirar pé de ninguém. Ele diz o seguinte: ame ao próximo como a si mesmo. Ou será que o homo afetivo não é seu próximo? Não é? Não é filho de Deus, do diabo, do cão, do né? Não faz sentido. Tem que pensar, pelo menos nós espíritas, para sermos mais cuidadosos, né? Absorver, buscar compreensão, acolhê-lo, não é estimular desregramento. Não estou falando disso. Tem situações de vida que ele é homossexual, ele é homossexual. Mas a condição de ser homossexual, para ele é desagradável. Desagradável. A condição para ele é desconfortável. Então, os espíritos dizem, olha, se você percebe, né, que essa condição lhe é desconfortável, você canaliza energias para a cultura, para a arte, para o serviço ao outro, que você vai preenchendo os seus vazios emocionais. Você vai conseguindo superar. Por quê? Porque a experiência de cada um é uma experiência, é uma necessidade evolutiva. Eu parto do princípio que nessa sala os presentes, a maioria pelo menos me parece, né, admitem que existe Deus. Ponto. Olha, sendo Deus, só pode ser justo e bom. Sendo justo e bom, e sendo Pai, não permitiria que eu estivesse numa condição e num corpo que não fosse bom para o meu atual momento evolutivo. Aí eu tenho que começar a dar uma paradinha e refletir, peraí, né? Aí eu trabalho a aceitação e começo a me perguntar o que é que esta experiência quer dizer ali. Qual é a lição que este fato encerra? E como é que eu posso trabalhar para crescer com ele? Se a gente começar a ampliar o olhar, nós vamos conseguir avanços no encontro com nós mesmos. Vamos conseguir superar uma série de desarmonias que nós causamos a nós mesmos e permitimos que outrem cause a nós. Mas para isso precisamos refletir. Vou fazer uma experiência aqui para ver se eu estou certo. Com o meu raciocínio que eu falei de Deus Pai justo. Tá. Eu vou estar aqui para olhar, tá? Levanta a mão na plateia, né? Quem não tem problema na família. Eu sabia que ninguém ia levantar. Porque, pessoal, é para ter. Pessoal, é para ter problema na família. Por quê? Lei do progresso. Pela lei do progresso, devemos ajudar uns aos outros. E na família é o parente que você tolera porque não tem jeito. Você vai investir para mais tarde querer estar com. Ou seja, é a transformação do parente físico em parente espiritual. É investimento. Quando você tem a visão espírita, você é mais cauteloso. Busca compreender. Peraí, Deus é justo, Pai bom. Se eu estou nesta família, e por que eu não estou na outra? Porque a melhor para mim é essa. Esta é a melhor para mim. Porque Deus é justo e bom, então não existe. Aí muda o discurso, é diferente. Precisamos pensar. Vamos pensar. Então, eu, por exemplo, tenho um irmão de criação que ele tem 4 filhos. Observe, ele tem 4 filhos. 3 homossexuais.
3, uma menina lésbica, mora hoje com outra mulher, né? E 2 meninos homossexuais, né? O mais velho que é heterossexual. Uma federação. Então, imagine o casal lidar com esse desafio, né? Sem preparo, muitas vezes, sem maturidade e com todo um caos social deformado, né? Esse casal, felizmente, está lidando com uma boa meninos são, faz teatro, de cinema, outro é arquiteto, tocando na vida dele, a outra é leitura fiscal, tá na vida, e a vida vai acontecendo. Então, por quê? Porque eles conseguiram, de alguma forma, né, compreender e apoiar os filhos no processo desafiante, porque imagine, se o padrão é heterossexual, eu sou homossexual, eu estou em desvantagem. Aí se eu não conto com o apoio do entorno, eu posso ir para a depressão. Eu posso entrar num caminho difícil, e aí voltamos para o livro dos Espíritos. Pessoal, sabe o que os Espíritos de Kardec? Kardec é o seguinte, ó. Você é responsável por todo o mal que venha acontecer pelo bem que você não fez. Reflito sobre isso, meus anjos. Você é responsável pelo mal que venha acontecer pelo bem que você não fez. E os Espíritos? A gente vai ver a nossa responsabilidade. Então, nós estamos falando de coisa muito séria, né? De muito cuidado. Falando de pessoas, de espírito em evolução, que precisa ser compreendido como nós queremos ser compreendidos. Ser aceitos e respeitados como nós queremos ser aceitos e respeitados. Temos que estimular o quê? O equilíbrio, o bom senso, ações de maturidade, as coisinhas que não faz parte, muitas vezes são reações. Claro, imagine você, às vezes, para se proteger, tem uma reação emocional que não é a que você quer, mas você reage para se defender. E aí vem os exageros. Então, se a gente começar, enquanto sociedade, a agir com mais habilidade, com mais cuidado, teremos uma humanidade bem melhor. Bem melhor. É isso que propõe o pensamento espírita. Nós precisamos, enquanto espírita, a maioria que está aqui, eu sei disso, é conhecer o espiritismo. Refletir sobre o que dizem os espíritos. Escutar as experiências dele e buscar aprender com ela, ou com elas. E nós temos que aprender. Tudo que a gente ouve aqui, pessoal, o que eu falo, o que André falou ontem, o que eu disse ontem, é só motivação. É só motivação. Porque cada um de nós é que tem que fazer a parte nossa. Essa parte, pessoal, tem que ser trabalhada. Não é tão fácil como eu estou falando. É difícil, porque cada um de nós tem a nossa história, tem o nosso status psicológico, tem a nossa cultura, está em um momento evolutivo específico, que não é do outro. E nós sabemos, quando sabemos que somos. E nós mesmos construímos em nós mesmos desafios. Mas quando a gente compreende isso, nós estamos a meio caminho do sucesso, que é o Cristo, né? Que governa o planeta. Aposta. Nós somos as ações do Cristo. E ele aposta fortemente em nossa valorização. Como é que nós nos valorizamos? Quando nos buscamos nos aproximar dele. Como é que eu me aproximo dele? Primeiro, estudando, para saber dele o que é que ele quer que eu faça.
quais são as diretrizes. E depois de conhecê-las, viver de acordo com. Já estou finalizando. Passa o próximo aí, por favor, menina. Tá. Do livro Sexo e Destino, diz André, ó, o espírito, nas diversas possibilidades reencarnatórias, poderá ter experiências em um só sexo por várias encarnações e depois experimentar o sexo oposto, ou então alternar. Então isso é muito normal, pessoal. Então a gente tem que compreender isso. Por favor. Pronto. Eu vou encerrar. Todo esse guru aí, né, que você deve conhecer, né? Porque você acha legal o que ele falou. Olha, antes de eu ler o livro que o guru lhe deu, você tem que escrever o certo, né? Eu acho que essa é a mensagem espírita. Por quê? Porque eu coordeno Salvador uma reunião mediúnica, onde houve o espírito, né? E não é pouco frequente, companheiros nossos que dizem-se tristes porque não aproveitaram a oportunidade para crescerem. Então tem a sensação de tempo perdido. Porque quando eu ouço a mensagem, quando eu leio, se eu não refletir sobre ela, se eu não procurar experienciar no meu viver, nas minhas relações em casa, no trabalho, na escola, nas vias, se eu não fizer isso, não adianta nada. Eu não aprendi. Por quê? É no fazer que eu valido a informação e a transformo em conhecimento. Então eu ouço, reflito, pratico, eu valido. E digo, funciona. Funciona por quê? Eu experimentei. E nesse caminhar, nós sabemos que quem experimenta o melhor não vai ser aplaudido. Porque o nosso nível de sociedade não aplaude quem experimenta o melhor. Por quê? Quem experimenta o melhor é uma ameaça. Então, se você procura fazer o seu melhor, ser mais honesto, ser correto, ser justo, ser solidário, a grande massa não vai entender. Porque você é um subversivo. Você está fazendo diferente do padrão comum, que é pregações bonitas e práticas feias. Quando você se esforça pela coerência, você deve levar algumas pedradas. Então, se prepare para isso, né? E comece pelas onde? Dentro de casa. É onde começa. Por isso você tem que compreender que vai ser lá. Né? Depois, na vizinhança, depois na rua. Então você tem que começar a se perguntar sempre: quais são os meus princípios? Quais são os meus valores? Eu sirvo a quem? Eu estou reencarnado para quê? O que é cada condição social, familiar, status e ambiente que eu nasci traz para mim de lição? Como é que eu posso aproveitar tudo isso para no dia que eu for voltar, no momento de desencarne, né, eu dizer, bem, olhar para trás e dizer, estou indo melhor de que aqui cheguei. E nós precisamos, ao voltar, estar melhor do que quando aqui chegamos. E talentos todos nós temos. Condições todos nós temos. Basta experimentar. Parece que já usa cansei o suficiente, né? Então tá bom. Muita paz. Obrigado. Agradecemos nesse instante nosso irmão Luciano pela sua colaboração, desejando que ele tenha um retorno de paz até o seu lar. E Jesus fortaleça e a paz sempre. Passamos nesse instante a palavra à nossa irmã Jocélia para fazer as considerações finais. Agradecemos aos nossos fiéis patrocinadores que estão conosco há muitos anos. Farmavida,
Clinvida, Sim.com, Super Souza, Rede Cordeiro, Pousada e Restaurante Pai Tomás e Cacau Show Cachoeiro. Esclarecemos que as nossas atividades públicas estão relacionadas no folder da Semana Espírita. E convidamos a todos para estarem presentes amanhã, no mesmo horário, quando será abordado o tema central da semana, Ciência, Saúde e Espiritualidade, tendo como palestrante o irmão Sérgio Tiesse. Lembrando que o momento artístico terá início às 19h30. Agradecemos mais uma vez ao nosso palestrante pelo convite aceito, a presença de vocês e principalmente ao nosso Criador, com votos de excelente noite. E para encerrarmos, vamos assistir mais um vídeo. O Senhor está presente em tua vida. Ele quer te revestir de esperança. Lança fora todo mal que te aprisiona e das trevas libertar teus pensamentos. O Senhor